Fala pessoal, tudo bem? Pastor Vitor aqui para mais um bate-papo, ou mais um episódio do nosso podcast. E seja bem-vindo, você que está vindo aí pela primeira vez, você que já tem recorrido, já tem vindo outras vezes aqui, seja bem-vindo novamente. Nós estamos muito empolgados com essa nova etapa dos nossos podcasts. A gente está sendo mais intencional, mais direto em trazer conteúdo para você que realmente te acrescente, para que você cresça como pessoa, para que você cresça como líder, seja nas esferas da sociedade, seja no ministério. O nosso intuito é dar para você ferramentas e ajudar você a crescer de uma forma integral na sua vida. Amém? Então que Deus te abençoe hoje. E não te esquece já de curtir, de compartilhar, tá bom? Compartilha com os teus amigos, curte aí para nos ajudar também nesse trabalho que a gente está fazendo. No último episódio, nós falamos um pouquinho sobre liderança e sobre o princípio do limite, né? Que quanto mais nós nos limitamos em liderança, menos eficácia nós temos. E quanto mais nós rompemos o limite da liderança, nós aprendemos de liderança, mais eficaz e mais sucesso nós obtivemos, ok? Se você tem interesse de assistir o primeiro episódio dessa série de episódios sobre liderança, ele vai estar aqui na tela, em algum lugar, não sei onde o nosso editor vai colocar, ele vai colocar algum ponto aí da tela e você pode assistir esse episódio, depois voltar aqui ou assistir depois. Um não vai atrapalhar o outro, independente da ordem que você ouvir, tá bom? Mas hoje eu queria compartilhar com vocês sobre outro princípio de liderança, tá bom? E hoje eu queria falar do princípio da influência, tá bom? E o princípio da influência vai nos dizer que a verdadeira medida de liderança é a influência, nada mais, nada menos. Se você quer descobrir se alguém lidera alguém, você vai avaliar o nível de influência que essa pessoa tem na vida, seja da sua equipe, seja de uma determinada pessoa, seja da tua família, seja da sua própria vida, seja lá do que a pessoa liderar. A verdade é que muitas pessoas têm um mito ou um engano, né, de que elas, quando veem alguém numa posição de destaque, por exemplo, como um coordenador ou um diretor de uma empresa, ou até mesmo um pastor ou um líder de ministério, elas já supõem que aquela pessoa é um líder. Mas a verdade é que posição nem sempre significa liderança, né? Tem pessoas que têm posições, né? Ela até está numa posição de autoridade que foi confiada para ela por alguém ou por alguma circunstância, mas ela de fato não influencia ninguém. E se ela não influencia ninguém, ela não está liderando. Okay? Isso aqui, gente, é muito chave que vocês entendam. Por quê? Porque muitas vezes a gente acha que liderança vai ser imposta ou vai ser feita por força ou por cargo. É claro que a posição, o cargo, ela vai ajudar aquele líder, né, a liderar pessoas, mas não significa que aquela pessoa de fato tem influência, principalmente no contexto eclesiástico, no meio da igreja. Por quê? Por que principalmente? Porque muitas pessoas no meio eclesiástico caem de paraquedas em posição de liderança, né? Eu não sei você, mas eu lá atrás, certa vez caí de paraquedas, tanto em uma posição de liderança numa empresa, ok? Quanto caí de paraquedas numa posição de liderança na igreja, né? E por que a gente cai de paraquedas? Por que eu estou falando isso? Porque no evangelho, no reino de Deus, eu vou te falar uma frase que é muito clichê, mas é verdade, é que Deus ele não escolhe capacitados, mas ele capacita aqueles que ele escolhe. Então muitas vezes você vai cair de paraquedas e no meio do caminho Deus vai te capacitando, Deus vai te preparando para isso, né? Então muitas vezes você vai estar numa posição de liderança na igreja ou numa empresa, mas você não sabe liderar. Ou você não está influenciando pessoas de verdade, você está ali porque alguém te falou, a partir de agora você vai ser um líder e você foi, né? E eu quero te ajudar nisso hoje, eu quero te ajudar a você entender a importância da liderança por influência. Por quê? Porque os títulos eles não têm muita importância no que diz respeito a liderar. A verdadeira importância não é o título, mas é a influência. Então você que é pastor, você que é líder de ministério, larga a mão desse negócio de sou apóstolo. Larga a mão desse negócio de sou super saiyajin, sou Power Ranger, sabe? Sabe esse negócio? Larga a mão desse negócio de sou mestre, sou evangelista, ok, se você sabe um dos seus 5 ministérios, que bom que você sabe. Isso é muito importante, mas guarda para você.
sabe? Porque não adianta você ficar falando para os outros, sou isso, sou aquilo, que na verdade muitas vezes a gente ficar falando a nossa posição, a gente ficar falando o que a gente é, às vezes a gente até afasta as pessoas, a gente quebra a influência, porque isso soa muitas vezes como arrogância, sabe? E se tem algo que conecta pessoas é humildade. Então, desapega desse negócio de título, ok? Eu sei que títulos são importantes, por quê? Porque títulos organizam uma determinada organização, um determinado CNPJ, uma determinada organização. Os títulos hierárquicos eles vão ser importantes para a organização e o bom funcionamento de uma organização, mas eles não definem liderança, tá bom? Isso é muito importante a gente entender. E a minha ficha caiu, gente, há anos atrás, quando o meu pai, ele era empresário, ele tinha um negócio e esse negócio a gente tinha uma equipe de vendas, né? E a gente vendia planos de telecomunicação. E eu lembro que ele me confiou, eu estava ainda na faculdade, final da faculdade, e ele me confiou uma ala dessa empresa para eu liderar, né? E ele me colocou como coordenador de vendas com uma equipe de 15 vendedores. E eu me lembro que eu estava ainda no meio da faculdade, eu lembro da primeira reunião que nós tivemos, e eu tinha acabado de assumir como líder, e eu comecei a dar algumas ideias, comecei a falar algumas coisas, o pessoal ficou me olhando assim, ouvindo, sabe? E ninguém falava nada. Aí uma hora um deles levantou a mão assim, e falou, eu queria falar. Eu falei, tá, por favor, pode falar. E a pessoa começou a falar um monte de outras ideias que não tinha muito a ver com aquilo que eu estava falando. E todo mundo começou a acatar as ideias daquele cara. E eu comecei a perceber naquele dia quem era o líder ali. Então entenda, eu tinha posição, mas eu não era o líder. O líder era aquele cara. E o pior de tudo, aquele cara, ele era uma maçã podre. O que é uma maçã podre? Maçã podre são aquelas pessoas que estão no meio da equipe, que muitas vezes elas estão mal intencionadas. Às vezes as pessoas fazem isso, não é porque elas são más e tal, mas porque existem áreas do coração dela que ainda não foram tratadas e elas algumas vezes têm dificuldades com figuras de autoridade, com líderes, e às vezes elas vão influenciar para o mal, né? E aquele cara, todas as coisas que eu colocava diante da equipe, toda a situação, ele sempre tinha uma outra ideia diferente da minha e ele sempre tinha mais influência que eu, principalmente no começo, tá bom? E foi, para mim, um grande teste. Esse primeiro momento logo como líder foi um grande teste para mim, já encarando uma equipe como essa, encarando, né, uma pessoa ali que influenciava muito a equipe e não influenciava para o bem. Tem uma chave que eu queria te falar, se você está anotando, anota isso. A chave é: a prova da tua influência não está no que você sabe, não está no seu cargo, não está na sua posição, mas está nos seus seguidores, ok? A prova da tua influência está nos teus seguidores. Então você precisa parar hoje aqui comigo e fazer uma reflexão e se perguntar: quem é que está me seguindo? Né? Quem é que segue você? Quem é que você realmente tem influenciado? Você que é casado, a tua esposa te segue? Sabe, você que tem filhos, os teus filhos te seguem, os teus filhos te imitam, né? Por quê? Filhos vão imitar referenciais. E se você não for um referencial, se você não for o líder ou a influência maior na tua casa, os teus filhos vão procurar uma influência fora de casa. Então é muito importante que você lidere, cara. É muito importante você, mãe, que você lidere suas filhas mulheres, você, pai, que você lidere seus filhos homens, e também mulheres e mães liderem também seus filhos homens. Isso é muito chave, porque liderança é isso. Quando um líder fala, as pessoas param para ouvir. Quando ele dá uma sugestão, as pessoas respeitam. Quando ele lidera, pessoas seguem. Isso é liderança, ok? A primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, ela foi primeira-ministra anos atrás, ela falou o seguinte: estar no poder é como ser uma dama. Se você precisa dizer às pessoas que você é, então você não é. Né? Já viu aquele líder que precisa o tempo todo ficar se autoafirmando? Olha, vocês precisam fazer porque eu que sou o dono dessa empresa aqui. Ou vocês precisam fazer porque eu que mando aqui. Eu que sou o líder. Né? Já viu aquele líder que sempre está precisando se autoafirmar, lembrar que ele é, ou então ele bate na mesa: eu que sou o pai aqui, eu que sou o dono dessa casa, eu que pago as contas, vocês precisam me obedecer por isso, por aquilo. Olha, então você está muito mais usando da sua autoridade do que da sua influência. Eu não vou dizer aqui que você
nunca vai precisar usar da sua autoridade. Existem momentos cruciais que sim, é necessário um líder ser firme, muitas vezes bater na mesa e dizer e lembrar por que ele é o líder e o que ele está fazendo aqui. Mas nunca antes de você ganhar o coração das pessoas, nunca antes de você, de fato, estar influenciando pessoas, tá bom? Então, isso que eu estou te falando aqui, pessoal, é muito importante que vocês entendam. Isso que eu estou falando para vocês é muito chave, né? Se você fica o tempo todo afirmando a sua posição, pare, volte umas casinhas atrás, conquiste o coração, influencie pessoas e depois você vai, de fato, poder tratar um pouco mais firme com elas, tá bom? Uma pergunta que talvez muitos líderes se fazem, ou talvez você está se fazendo agora diante desse podcast. Por que algumas pessoas surgem como líderes e outros, por mais que tentem influenciar, não conseguem, né? Não sei se você já percebeu, mas tem pessoas que estão ali tentando liderar, tentando fazer e não conseguem. Eu vou te citar aqui rápido para a gente ir para o final desse podcast 7 coisas. Eu não vou entrar nas 7 porque eu não tenho tempo para isso aqui, tá bom? Para isso a gente teria que ter uma aula sobre liderança e a ideia é trazer alguma coisa aqui mais quente para você, mais fresca para você, mais rápida, tá bom? Então, eu queria falar para você sobre alguns princípios e fatores que nós precisamos ter se queremos de fato influenciar. E o primeiro é caráter, né? Primeira coisa é quem você é. E caráter é algo que vem de dentro. A verdadeira liderança, ela sempre vai começar dentro de você. Se eu sou um líder que eu não tenho caráter, ou seja, eu falo uma coisa, eu faço outra. Eu prometo algo, eu não cumpro, né? Eu digo que vou chegar no horário, eu não chego. Eu marco uma reunião, estou sempre atrasado, né? Isso tudo está falando de caráter, né? Ou eu enganei alguém, menti para alguém, né? Isso daí eu já vou perdendo liderança com as pessoas, eu vou perdendo credibilidade. Então, tem pessoas que estão tentando liderar e não estão conseguindo porque lhes falta caráter, tá bom? Segunda coisa que é muito importante que você entenda se você quer influenciar pessoas é relacionamento. Não existe liderança verdadeira sem relacionamento. E relacionamento dá trabalho, né? Às vezes a gente quer liderar, mas não quer ter trabalho. Então, meu irmão, se você quer liderar e não quer ter trabalho, talvez liderança não é para você. Liderança vai demandar que você, de fato, se relacione com pessoas, né? Então, assim, eu queria te dizer que você só é líder se você tem seguidores, né? Agora, para ter seguidores, você vai ter que estabelecer relações com essas pessoas. Relacionamento, né? Almoçar junto, fazer uma ligação, perguntar como a pessoa está, ouvir suas dores, perguntar qual é o teu objetivo de vida. Você já fez isso? Você já chegou com o teu discípulo lá ou com aquela pessoa que você lidera e você perguntou para ela, olha, qual é o teu objetivo de vida? O que Deus está te falando para esse ano? Onde você pretende chegar nos próximos 5 anos? Mostrar de fato interesse não só naquilo que a pessoa vai fazer por você, mas no que você pode ajudar ela também, né? Então, relacionamento é algo chave. 3, outra característica que vai gerar influência para você é conhecimento. O que você sabe? Quais são as informações que você tem, né? Por isso que eu falei para você no episódio anterior, a importância de ler livros, a importância de investir em autoconhecimento, a importância de estar antenado às coisas do mundo que estão acontecendo, antenado à realidade, né? Então, eu queria te perguntar, né, quanto de informação você tem que você agrega valor para as pessoas que estão perto de você. Isso é conhecimento, tá bom? Instrução. Instrução é você dar caminhos, você apontar caminhos, você trazer uma visão para as pessoas. Pessoas vão seguir você quando elas verem em você que você possui uma visão, que você sabe para onde você está indo. As pessoas não querem seguir gente que está perdida, que não sabe para onde vai, que não sabe daqui a um ano onde quer estar, sabe que um dia quer uma coisa, outro dia quer outra. As pessoas vão seguir pessoas que realmente estão focadas e sabem para onde elas estão indo, ok? 4, intuição. O que um líder sente, né? Intuição é uma coisa que é bem difícil de ensinar, de aprender, porque intuição fala de um sentido interior. Para nós que cremos em Cristo, cremos na obra do Espírito Santo, nós temos o Espírito Santo que mora em nós. Então, se o Espírito Santo mora em nós, ele vai dar intuições, ele vai trazer sabedoria, ele vai soprar
soprar muitas vezes no nosso espírito coisas e falar, olha, é por aqui que você precisa ir. Ou então, olha, cuidado com aquela pessoa, cuidado com aquela situação, é uma armadilha para você. Isso fala de intuição. Pessoas vão seguir líderes intuitivos. Tem momentos que não é a tua bagagem cultural que vai te ajudar, tem momentos que não são os livros que você leu, é simplesmente uma voz interior e essa voz é a voz do Espírito Santo, tá bom? Outra coisa importante que nós precisamos ter para liderar é experiência. Eu sei que talvez você está começando como líder, né? E se você tem experiência, que bom, isso vai te ajudar. Né? Como eu estou contando algumas histórias para você de experiências que eu já tive nesse podcast, isso tudo ajuda no processo de liderança, mas se você ainda não tem experiência, você vai construir experiência. Outra coisa é o sexto lugar, sucesso anterior. Né? Sucesso anterior é outra coisa importante, mas nem sempre também você vai ter. Pessoas vão seguir você, você vai ter uma facilidade maior, principalmente quando você está assumindo uma nova posição, uma nova equipe, quando você já teve um sucesso anterior na equipe anterior. Então as pessoas elas já vão estar mais abertas. Né? Se você não teve sucesso anterior, vai ser um pouco mais difícil, mas isso não significa que você não pode. E último lugar para a gente encerrar, se você quer influenciar pessoas, você precisa também de capacidade, ou seja, o que você é capaz de fazer. O importante aos seguidores é aquilo que um líder é capaz. As pessoas vão seguir você se elas veem em você potencial de ajudá-las a elas chegarem onde elas também querem ir. Ok? Ninguém vai seguir alguém que você não vê ou não admira, ou você não tem vontade de sentar à mesa. Né? Quais são os teus referenciais? Para agora e pensa. Todo mundo tem um referencial. Quem é o teu referencial? Quem, digamos agora, pensa comigo. Quem você gostaria de sentar na mesa para um almoço e você faria algumas perguntas que iam te ajudar a chegar onde você quer chegar? Né? Essa pessoa é um referencial para você. E agora a pergunta é, como eu vou me tornar um referencial para os outros? Isso fala de capacidade. Se eu tenho capacidade, eu me torno um referencial para os outros. Se eu me torno um referencial para os outros, eu estou influenciando essas pessoas. Beleza, gente? A gente vai ficar por aqui hoje na nossa mais um episódio do nosso podcast. Se você gostou, curte aí, não esquece de compartilhar também. Eu espero ter te ajudado aqui com vários assuntos aqui sobre influência, sobre a lei da influência. E eu espero que você entenda de uma vez por todas que não é sobre cargo, não é sobre posição, mas sobre o quanto eu estou influenciando pessoas, né? E o quanto essas pessoas estão avançando porque eu lidero elas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo episódio. Valeu!